Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Olá, eu sou o Dr. Lamartine. Hoje no quadro do Dr. Visão vamos falar sobre uma doença que chama daltonismo. Daltonismo é uma doença que afeta na sua grande maioria o sexo masculino, por ser uma doença genética que ataca o cromossomo X. Agora, para vocês entenderem melhor a doença, a gente vai estar visitando o Ricardo Reis Meira, que é um conceituado arquiteto aqui de Brasília. Ricardo, quando e como você descobriu que você era daltônico? Bom, de acordo com a minha mãe, eu tinha uns 4 a 5 anos e eu fui fazer compras com ela e meu avô e minha avó. E o meu avô nunca contou pra ninguém que era daltônico, ele sabia, mas não tinha contado pra ninguém. E aí eu gostei de um sapato, falei, eu quero aquele sapato azul. Aí meu avô, não, então eu vou te dar o sapato azul, mas era rosa o sapato. E o meu avô também estava vendo azul, aí ele queria comprar o sapato. Eu falei, não, vamos dar o sapato azul pro menino. Aí minha mãe, mas pai, é rosa o sapato. Eu falei, não, mas é azul. Aí elas descobriram que ele era daltônico e aí descobriram que eu também era daltônico. É uma doença que na grande maioria das vezes é genética, hereditária, mas também raramente pode ser ocasionada por algum trauma ou alguma doença cerebral. Eu escolhi uma profissão meio complicada para daltônico, que é ser arquiteto. Então eu acabei tendo que aprender a conviver com essa diferença, né? Com essa característica especial. Eu já tive alguns probleminhas, mas nada muito complicado. Eu me lembro de uma vez na faculdade, por exemplo, que eu tinha uma caixa de 40 cores. E eu sempre me condicionei a saber as 12 daquela caixinha padrão, né? Pela ordem. Certo. Com 40 ficou meio complicado. Então, eu trabalhando sozinho na faculdade, de madrugada, eu derrubei a caixa. Eu sabia pela ordem. E aí era um desenho de vegetação, eu fiz aquela coisa psicodélica, cheia de roxos e laranjas e tal. Peguei para a professora desesperado. Tirei 10, que ela achou lindo, maravilhoso. Ela falou que eu coloquei a minha alma no desenho, eu coloquei o meu universo, como eu vi o mundo, então é isso que interessava. Depois desse dia eu perdi o medo. E depois de formado, que eu me lembre, o único problema que eu tive foi quando eu fui fazer uma loja para uma cliente, e ela falou, eu quero tudo menos salmão, eu odeio salmão. Tudo bem, então eu vou fazer uma areia, um palha. E eu fui escolher a tinta, achei que já estava curado, estava ótimo, né? E aí escolhi o palha. Quando eu fui pintar a loja, ela chegou no dia seguinte, a loja estava salmão, todo salmão. Hoje, ele é minha cliente até hoje, mas foi bem engraçado, na hora a gente riu bastante, né? Fiquei com muita vergonha, tive que pagar para pintar de novo a loja. Mas fora esses problemas eu nunca mais tive nenhum transtorno. No trabalho, no dia a dia, eventualmente eu preciso de ajuda. Às vezes quando eu entro em dúvida, eu procuro ou um ajudante, um estagiário, ou minha sócia, que é a minha esposa, para tirar a dúvida. Mas o engraçado é que quando eu tinha sócios, eu tinha 3 sócios. E quando eles tinham dúvida na hora de escolher a cor ideal, eles perguntavam para mim. Porque o que a gente aprendeu é que, por mais que eu não soubesse qual era a cor certa, eu tinha uma sensibilidade maior para nuances de cor. Então procurei usar isso em meu favor, na verdade. Descobri o que eu tinha de bom em detrimento do que eu tinha de ruim. E hoje eu tiro partido disso. Bom, Ricardo, o interessante é que tem algumas maneiras da gente diagnosticar o daltonismo. Uma delas é o teste de Ishihara, que é um teste bastante comum que pode ser feito em qualquer consultório de oftalmologia. É um teste que é feito por um livro que tem uma tabela de cores, geralmente com números, né? E esses números, a maioria são vermelho, verde, alguns azuis, de acordo com a dificuldade do paciente. Igual aqui a gente pode estar observando o número 45, aqui o número 29, aqui o número 6 e aqui o número 8. Provavelmente algum desses números você vai ter uma dificuldade de ver, né? Como que é que você vê essa tabela? Eu vejo muito mal o 29, os outros eu não consigo identificar. Não. Alguns não conseguem identificar o vermelho, que tem uma protanopsia, alguns não conseguem identificar o verde, que é uma deutanopsia, e alguns também não veem nenhuma cor, né, que é a cromatopsia. Eles veem tudo cinza, preto, branco.
Existe algum tratamento, algum óculos ou lente que diminua ou elimine esse efeito, essa deficiência? Ricardo, para diminuir existe, tratamento em si para cura infelizmente não existe. Hoje tem os óculos que eles têm uns filtros de acordo com a dificuldade daquele paciente, são os óculos caríssimos, que às vezes a pessoa que tem dificuldade no verde, ela vai usar um óculos que aquele filtro vai mandar uma mensagem para o cérebro para a pessoa conseguir ver aquela cor, mas ainda está em fase de testes, ainda não tem uma certeza sobre isso. Então por enquanto o daltônico tem que esperar mais um pouquinho para ter um tratamento mais significativo. Ricardo, obrigado por ter conversado com a gente, ter recebido o Dr. Visão. Hoje nós falamos sobre daltonismo e até semana que vem.